Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com os pais? Com quem ajuda vocês aí na tarefa, né? Nas tarefas, espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 43 e a página 44, certo? Então, aqui na página 43, nós temos algumas perguntas, e essas perguntas são sobre este texto da página 42, certo? Aqui, ó. Poluição afeta a expectativa de vida. Então, nós temos que voltar nesse texto para estar respondendo as questões da página 43. Vamos para a primeira pergunta, que é a questão número 4. Qual é a fonte desse texto, ou seja, onde ele foi publicado? Todos os textos, na verdade, todos os textos que são sérios, que exigiam ali uma pesquisa, que é verdade os fatos que estão ali, geralmente, quando são notícias, reportagens, eles têm que ter uma fonte, né? Ou uma divulgação científica, como é até o caso desse aqui, que é um texto, né, que é de uma divulgação científica de um dado sobre como a poluição reduz os anos de vida de uma pessoa. Uma pessoa que poderia viver muito mais lá na cidade de São Paulo, ela acaba vivendo menos porque a poluição afeta a sua saúde e ela acaba tendo alguns problemas e vindo a falecer, né? Acaba morrendo. E aí, essa foi uma pesquisa, eles levantaram os dados, né? E saiu em uma fonte. Alguém publicou esse texto aqui em algum lugar. E onde está a fonte? Ela geralmente ou fica bem no início do texto, quem escreveu, o dia, dependendo da revista, vai ter isso, ou sites que vocês acessam de notícia, vai ter quem escreveu. Pode ficar em cima ou embaixo. Nesse texto aqui, a fonte ela está embaixo e com uma letra menor em relação ao texto. Observem aqui que eu estou selecionando. Então, qual que é a revista aqui? Ó? Revista Horizonte Geográfico. Então, a fonte desse texto, de onde ele saiu, é da revista Horizonte Geográfico. Crianças, fontes é muito importante, principalmente a geração de vocês, né, que recebem muitas informações, às vezes, muita notícia no WhatsApp, muitas notícias em vários lugares, no Face, em outras redes sociais, e às vezes lê lá, mas não tem quem escreveu, não tem quem pesquisou, não tem de onde saiu aquilo. Se não tem nada disso, desconfia. Porque é importante saber a fonte, a origem, quem fez aquilo, quem escreveu, para saber se é sério mesmo aquele assunto, se aquela notícia realmente é verdadeira, se aquilo realmente faz sentido, se outros lugares também fez aquela mesma publicação, fez aquela mesma pesquisa. Então, a fonte ela é muito importante. Por isso que nós estamos aprendendo aqui, por isso que vocês já, desde pequenininhos, têm que aprender a saber aonde está a fonte de qualquer coisa. Então, está aqui na revista Horizonte Geográfico, é a resposta da questão número 4. Eu dei a resposta porque é importante para quem não sabia o que é uma fonte, já saber o que é uma fonte. A questão número 5. A que cidade o texto se refere? Então, essa pesquisa foi feita em que cidade? Em que cidade essa poluição afeta a expectativa de vida das pessoas? Volta no texto e responda. Questão 6. O que a poluição causa ao meio ambiente? Então, nós voltamos no texto aqui. Existe uma poluição que está acontecendo. E essa poluição aí, o que ela causa de efeito para o meio ambiente, não só para a saúde do ser humano, mas para o meio ambiente em si. Volta no texto e procura a resposta. É sempre importante fazer esse exercício. Ler novamente, se não sabe, se não conseguiu entender todo o texto. Vamos para a próxima questão. 7. Em nossa cidade, acontece esse problema citado na questão anterior? Então, aqui em Foz do Iguaçu, se você respondeu a 6, você vai conseguir responder a 7. Em Foz do Iguaçu, temos algum tipo de problema com poluição?
Sim ou não? Sim, isso eu sei que tem. Mas aí vocês sabem por quê? O que causa também esse tipo de poluição aqui em Foz do Iguaçu? Será que tem também alguns problemas em São Paulo? Em maior escala, ou seja, muito mais poluente que em São Paulo? Ou vocês acham que tem sim esse tipo de poluição, mas não é tão grande assim, né? Não tem tanta poluição como tem em São Paulo, mas ainda assim existe esse tipo de poluição. Então, qual que vocês consideram como resposta que mais adequada para vocês escreverem aí na questão 7? Que sim, tem esse tipo de poluição que é causada por tal coisa e tal coisa, mas não é igual em São Paulo, ou é muito mais poluente que em São Paulo, causa muito mais danos que lá, ou não causa tantos danos como lá. O que vocês acham? Pensem aí, perguntam para um adulto que circula às vezes para a cidade, que sai para trabalhar todo dia, para ver como ele vê e percebe a cidade nesse sentido de poluição. Questão 8. Pesquisa no dicionário o significado de algumas palavras do texto e escolha o que faz sentido no contexto citado. Todas essas palavrinhas estão lá no texto: expectativa, estufa, frota e fonte. Aí, qual que faz mais sentido no texto? Lá vai ter expectativa no dicionário. Pode ser que lá no dicionário, se vocês não têm o impresso, pesquisa na internet. Significado da palavra expectativa, vocês vão encontrar. Estufa, o que significa estufa? Vocês vão encontrar. Pode ser que lá no dicionário online, ou dicionário que vocês têm aí em casa, impresso, vai ter várias palavras, vários significados de estufa, vai ter um monte de coisa para você escrever. Só que qual é a palavra ou a frase que mais faz sentido, que explica essa estufa aí, é a mesma estufa lá do texto. Senão vocês acabam colocando talvez uma palavra que na verdade não faz sentido lá dentro do texto, ok? Fonte, que fonte é essa aqui que aparece lá no texto? É a mesma fonte, aí procura lá no dicionário, vai ter vários significados de fonte, mas tem que ser uma palavra que se você olhar no texto vai ver que elas são realmente parecidas, elas são sinônimos, sim, faz sentido você colocar essa frase. Então, é isso, tá? Só pesquisar. Quem consegue assistir meus vídeos, como eu sempre falo, é porque tem acesso à internet e vai conseguir, então, pesquisar essas palavras e fazer as atividades. Questão 9. O texto poluição afeta expectativa de vida. Qual pontuação foi usada com mais frequência no final das frases? Então, vamos voltar aqui no texto da página 42 e vamos ler a primeira frase e eu vou explicar para vocês geralmente aonde a frase termina. Vamos ler aqui, vou selecionar. O alerta assusta. Nada menos que 8 pessoas, em média, morrem por dia em decorrência da poluição atmosférica em São Paulo. Aqui nós temos a primeira frase. Qual que é o ponto que aparece ao final dessa frase? Próxima frase. As doenças respiratórias estão entre os principais efeitos da péssima qualidade do ar. Qual é o outro sinal aí, ou o mesmo sinal, não sei, que apareceu ao final da frase? Próxima frase. E não é só isso, um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que comprovou esses números, revela que o problema está reduzindo a expectativa de vida dos habitantes. Outra frase. Nessas frases aí, qual ponto aí que aparece ao final das frases que se repetiu ali, que foi o mesmo? Então, provavelmente é o que mais aparece ao final das frases. Qual que é o nome dele? Conseguiram já lembrar? Espero que sim. Aí vocês escrevam aqui na número 9. Foi um ponto final? Foi o ponto de interrogação? Foi o ponto de exclamação?
foi a vírgula? Qual que foi? 10. Leia a frase com atenção. As doenças respiratórias estão entre os principais efeitos da péssima qualidade do ar. Podemos afirmar que a pontuação determina a informação. Agora, transforme-a em uma frase interrogativa. Aqui nós temos o ponto de interrogação. Vocês vão utilizar para fazer essa frase. Essa mesma frase aqui, vocês vão ter que fazer o quê? Como se fosse uma frase interrogativa, como se fosse uma pergunta, uma dúvida. Então, vocês vão ter que trocar os sinais de pontuação. Eu vou dar um exemplo, que é claro que não é o que vocês vão escrever aí. Vocês têm que usar a frase que está aí na atividade. Olha, ontem choveu. Ponto final. Agora, eu vou transformar ela em uma frase interrogativa. Ontem choveu? Ou seja, eu li de uma forma diferente, porque agora ela está interrogando, está perguntando. Ontem choveu? Perguntei para alguém, ou estou com uma dúvida. Então, eu mudo para a frase interrogativa. É isso que vocês vão fazer. O que eu fiz aqui agora, vocês vão fazer com essa frase aí, tá bom? Questão 11, a mesma coisa, olha. Releia as frases e faça o que se pede. Os moradores que vivem em locais mais poluídos perdem, em média, 2 anos de vida. Transforme a frase declarativa em um pedido de informação, em uma pergunta. Qual que é o sinal de pontuação que nós usamos como pergunta? Vocês lembram? Acabei de explicar ali na atividade anterior qual que é utilizado para pergunta, então vocês vão reescrever essa frase todinha e colocar o sinal de pontuação adequado no final da frase. A letra B é a mesma coisa. Quase 50% provém da queima de combustível em caminhões e automóveis. Transforme a frase declarativa em uma frase, expressão de surpresa. Então, quando a pessoa está surpresa, ou um espanto, algo assim, qual que é o sinal de pontuação aí que nós utilizamos? A interrogação, o ponto final, o ponto de exclamação, qual deles que é mais utilizado para indicar, né? Aliás, que é utilizado para indicar algo como uma surpresa? Escreva a frase e troque esse ponto final da frase aí por esse ponto correto aí, que vai indicar uma surpresa. 12. Os textos "Você sabia que existe lixo no espaço" e "Poluição afeta a expectativa de vida" são exemplos de textos científicos com o mesmo assunto, que é: letra A, o efeito do aquecimento global. Então, esse texto aí que nós lemos, poluição afeta a expectativa de vida. Você sabia que existe lixo no espaço? Pensando no título, lixo no espaço e poluição afeta a expectativa de vida, a gente já tem uma noção aí do assunto dos dois, não temos? Qual que é? É a letra A, o efeito do aquecimento global nos dois? B, o desmatamento das florestas brasileiras? C, as estações espaciais e os astronautas? Ou D, a poluição e suas consequências, ou seja, os problemas que a poluição acaba causando? Qual que é a alternativa correta? Apenas um está correto. 13. Quais recursos naturais sofrem com os efeitos da poluição? Então, a poluição ela não afeta só a nossa saúde, como falou ali o texto, poluição afeta a expectativa de vida das pessoas, as pessoas acabam vivendo menos porque tem vários problemas devido à poluição, vários problemas de saúde. Não é somente nós, a natureza também sofre, os recursos naturais também sofrem. Eu vou dar um exemplo e vocês vão tentar pensar em pelo menos mais 2 exemplos de problemas que podem acontecer na natureza. Um dos recursos naturais é a água. Quando você joga ali um esgoto que sai das casas e não tem um encanamento adequado, esse esgoto acaba indo para os rios, ele vai para qualquer lugar. Ele polui o quê? A água.
E essa água fica contaminada, imprópria para o nosso consumo e também mata todos os bichinhos, né, todos os seres vivos que vivem naquela água. A água, então, é um recurso, um dos recursos naturais que vocês vão escrever aí na questão 13. Pensem em outros dois também que podem ser prejudicados devido à poluição. Podemos comprovar a existência de um destes recursos fazendo a seguinte experiência. Então, não é só a água que é o que? Poluída e esse recurso natural que acaba sendo danificado por causa das ações humanas que são os causadores das poluições, né? Vamos fazer esse experimento para descobrir qual que é. Utilizando um copo plástico transparente, um pedaço de papel amassado e um recipiente com água, faça o seguinte experimento com a turma. Como eu não estou aí com vocês, eu vou fazer um vídeo só desse experimento, vou gravar, postar. E se vocês quiserem fazer esse mesmo experimento aqui, aí em casa, pode fazer, de preferência com um adulto ajudando vocês. Aqui no primeiro, vocês vão ter que providenciar, ó, um copo de plástico transparente, uma bolinha de papel amassada e uma vasilhazinha assim, ó, um potezinho transparente, que você consiga ver a água lá dentro, o copo, tudinho. Então, o que a Margarete fez? Ó, ela fixou um pedaço de papel amassado no fundo do copo. Pegou o copo, colocou a bolinha de papel lá no fundo. Aí, em seguida, o que ela fez no B aqui, ó, no segundo? Ela mergulhou o copo com a boca voltada para baixo, no recipiente com água, tendo cuidado para não inclinar, para não deitar o copo. Então, se o copo estava assim, um pezinho de cabeça para baixo, ela colocou direto na água. E na letra C, Margarete retirou o copo inteiro de dentro do recipiente e verificou como estava o papel. Como é que será, o que será que aconteceu com esse papel lá dentro? Já imaginam? Se ela colocou ele assim, ó, retinho. E no D, no último desenho aqui, ela mergulhou novamente o copo na água. Quando o copo estava totalmente coberto lá, quando ele estava debaixo da água, ela inclinou o copo. O copo, ao invés de ficar assim retinho, ela foi virando, virando, virando o copo. Então, o que será que aconteceu neste momento? Temos as perguntas aqui sobre isso para vocês responderem. A número 1 é: qual recurso natural essa experiência quer comprovar que existe? Então, qual que é o recurso natural que existe? Será que vocês já conseguiram descobrir? Número 2, o que podemos concluir com essa atividade? E número 3, faça um relato desta experiência, contar como é que foi feita, o que aconteceu, qual conclusão que vocês chegaram depois que fizeram ali, por exemplo, qual que é o recurso natural que vocês descobriram que existe através desse experimento. Eu vou fazer ele com vocês e durante o meu experimento eu já vou explicar sobre esse recurso natural. E aí vocês vão só preencher as respostas. E quem quiser fazer em casa é muito legal, pode tentar fazer também, tá? Até a próxima, então, explicação.